Bem-vindo, pessoal do canal. Estamos começando mais um podcast do Mais Que Um. Eu sou o Anderson e hoje estaremos falando sobre videogames, como a gente conheceu, como a gente entrou, o que a gente espera e algumas experiências que nós tivemos. Beleza? Pode falar, Edu. Eu sou o Rodrigo e eu tive muitos videogames durante a minha vida. Isso é uma coisa que eu acho que nós que somos gamers tivemos, né? Mas Sim. para começar a conversa, Rodrigo, qual foi o primeiro videogame que você teve, assim, experiência que você pegou, jogou? Assim, eu acho que se eu for puxar. Tem uma coisa que acabou de me vir à cabeça. É que assim, se você tá vendo isso, você provavelmente conhece podcast e já ouviu vários. Ah, e se você estiver pensando, caramba, mais pessoas falando sobre videogame, eu acho que a magia do podcast, justamente uma coisa que se conecta até com o nome desse podcast, que é mais que um, é que assim, quando tem um assunto que você gosta muito, e acho que pra nós dois, pelo menos, videogame é Sim, um deles, você acaba querendo ver o que as outras pessoas querem falar, e cada um tem sua história. E exato. eu acho que assim, a beleza do podcast é isso. Tipo, você vai ouvir a história de outras pessoas que talvez você nunca tivesse contato. É, e assim, isso também, sabe, a gente está começando agora. Sim, Então, isso abre espaço para conversa, tipo, e se você quiser conversar, tipo, se exato. comentar aí, a gente vai responder. Exatamente. Ah, O que é legal e também, só cortando o Rodrigo rapidinho, o que é legal é que assim, aqui no podcast Mais Que Um, a gente é uma conversa entre amigos. Então, é a conversa que a gente já tinha, que a gente sempre teve, só que hoje a gente trouxe em formato podcast para vocês também estarem interagindo com a gente, porque é uma plataforma pra gente aqui sensacional. sim, e a gente faz mais amigos, né? Exatamente. Então, assim, o que vocês tiverem de experiências, pode ter certeza, escreve aqui embaixo, a gente vai estar sempre comentando, falando, poxa, a gente fala qual o primeiro videogame que vocês tiveram aí embaixo, a gente vai responder. Ou, quem sabe, poxa, por que vocês não participam com a gente futuramente aí? Vocês podem Sim. entrar, a gente responde, uma resposta para vocês, beleza? É aquela. Isso, a última. O último parênteses antes da gente voltar pro tema. Tipo, existem muitos podcasts por aí, É, tipo, exato. e eles falam sobre tudo. A gente não quer reinventar a roda aqui. Tipo, É, a gente, funciona. eventualmente a gente vai falar sobre Senhor dos Anéis, já tem vários. A gente vai Exatamente. falar sobre De Volta para o Futuro, sei lá. Todas essas coisas que todo mundo conhece. E o legal do podcast é isso. Se tem alguma coisa que você gosta muito, e às vezes você quer ouvir mais sobre isso, você quer ouvir o que uma pessoa nova tem a dizer sobre isso, tipo, você vai ouvir no podcast. E isso também vai acontecer por aqui. Novos pontos de vista sobre muita coisa. Por exemplo, novos pontos de vista sobre um filme antigo que a gente assistiu, que às vezes você tem um ponto de vista, você pode colocar pra gente, a gente vai ler, a gente aqui não é dono de razão, nada. Aqui, que nem eu já disse, somos amigos conversando. Então, assim, é interessante vocês, até para vocês que vão estar aqui com a gente no canal acompanhando, poderem falar conosco ou relembrar um filme ou algo que é legal de se conversar de novo. E por que não falar do que a gente gosta de novo e de novo? Eu não vejo problema nenhum. Exatamente. Bom, e voltando para sua pergunta, a memória mais antiga que eu tenho de videogame, talvez eu devesse ter uns 4 ou 5 anos, é do Atari. Ah, Atari. sim, eu tenho 5 irmãos. Eu sou o quinto de 6 filhos. E assim, quando eu era criança, alguns dos meus irmãos eles já trabalhavam, então eles tinham como comprar já um videogame, né? Eu não sei se o Atari meus pais deram ou se um dos meus irmãos comprou. Mas, assim, a minha memória mais antiga é
do Atari, talvez seja uma memória um pouco traumática, Por quê? porque, Ah, porque assim, começou, termina. é, embora assim, hoje em dia eu seja assim mais cético, eu não acredito em, sabe, em fantasmas, muito no sobrenatural, quando eu era criança eu É. acreditava. Ah, e aí tinha um jogo que era do Halloween, que tinha aquela música é, do Mike Myers, Eu o sei qual que Michael Myers. Eu sei. não sei qual que é o ator e qual que é o assassino do filme, porque tem o Mike Myers e o Michael Myers, um é ator e um é o assassino. Aham. Enfim, e tocava música, tinha um jogo que tocava essa música e eu ficava apavorado, eu não conseguia ficar na sala. Caramba. E assim, a memória traumática é uma vez que, assim, sabe, tipo, uma criança pequena com vários irmãos mais velhos nos anos 80, você não tem, sabe, muitas chances de jogar videogame. Ah, É, é verdade. e assim, teve um dia que eles falaram, "Ô, vamos jogar aí." Tipo, sabe, a coisa muito mais gentil do que você esperava. Tipo, não, Sim. não, joga aí. Tipo, e eu Senta aí, criança, é. inocente, não percebi que tinha alguma coisa errada. Não, você vai jogar, sei lá, tal jogo. Eu nem lembro, não sei se era River Raid. Mas assim, era algum jogo que não deveria dar medo que eles falaram que ia jogar. Aí tava assim, eles lá, falaram, não, joga aí, me deram o controle, ligaram o videogame, e aí começou. E aí eu saí correndo, assim, apavorado, Cara, chamando minha mãe. olha como é que é as coisas. Antigamente a música dava susto. Cara, era um É, negócio pixelado, era um negócio. Cara, a gente tinha medo. Hoje em dia, você vê os games de hoje assim, mano, como evoluiu, né? A gente tinha medo de um quadradinho, bonequinho, uma coisa que era muito. Como que. né? Hoje em dia você joga um Resident Evil Village, tudo tranquilo. É, Naquela época a música te deixava com medo. exato, cara. Eu sinto saudade, cara, porque assim, só pra complementar aqui, eu fui o cara que meus pais nunca tiveram muitas condições, né? E meu pai sempre, a gente sempre foi bem pobre e tal, mas ele sempre educou a gente do jeito que ele pôde melhor. E assim, meu primeiro contato foi jogando na casa dos meus primos, porque a gente não tinha condição. E tipo, eles tinham. Então assim, claro que na época, tipo assim, a gente jogava. Porque era eles jogando e a gente lá com cara de tonto, tá ligado? Olhando, falando admirado com o negócio. Cara, eu acho que o primeiro game que eles tiveram, se eu não estou errado, o que eu vi também foi um Atari, mas eu acho que foi por pouco tempo. Aí, como eu já sou um pouco mais novo, eles pegaram o Atari, depois eles trocaram, não lembro para que outro videogame, também não me recordo. Mas o que me marcou assim muito foi o Nintendinho que eles tiveram. Assim, mas o primeiro videogame que eu tive assim, ver foi o Atari. Jogar para mim poder sentar e jogar foi um Nintendo que eles tiveram. Depois, futuramente veio outros videogames, mas foi o primeiro assim videogame que eu tive. O engraçado é que assim, a gente não tinha condições de jogar, tá? A gente viu os outros jogando. De vez em quando eles deixavam a gente jogar, não você também babaca que Aham, falar que eles não, nunca. De vez em quando, mas era assim, joga um continue aí. Aí você, tipo, morria porque você não tinha experiência. Joga uma vez aí, a gente morria rapidinho. Daí, eu vou fazer, eu vou te mostrar como que faz. E foi assim, aham. cara, até a gente adquirir o nosso primeiro, que foi E o. foi qual? Cara, o primeiro videogame que eu tive, cara, olha, mãe e pai Minha mãe e meus pais, eles são fora de sério, cara. E assim, pra quem tá aí, cara, valorize seu pai, sua mãe, enquanto vocês ainda têm, que eles podem, porque eles são sensacionais. E meus pais, cara, minha mãe, eu lembro que o primeiro videogame que a gente teve foi o Mega Drive. Mano, ela trabalhava cortando o cabelo. Mano, ela trabalhou, mas trabalhou com promoção, com isso, com aquilo.
e juntou na época foi R$ 300, mano. Mano, R$ 300 na década de 90. Vocês têm que ter noção que é tipo uns 3.000 conto hoje. Não é um negócio Sim. baratinho. Não, assim, na década de 90, quando começou o Plano Real, lá para 93, 94, o real ele começou em paridade com o dólar. Um real era É, igual a um é um dólar. dólar, exatamente. Tinha controlado aquela inflação maluca, né? Que você tinha que Uhum. comprar um negócio à noite, que é pra, ou de vez em quando de manhã, quando dava, tinha os horários, né? Eu não era muito novo, não É. lembro, mas Assim, comentou. até esse negócio de compra do mês é uma coisa mais do Brasil. Tipo, você comprava coisa pro mês, porque Inflação. no outro dia ia estar mais caro, por causa da superinflação que tinha. Era o dragão, né? Na época, o dragão da É inflação, não isso, era? o dragão, exatamente. Aí era, mano. Aí minha mãe juntou logo no comecinho R$ 300. Eu lembro que vinha com aquela fita, acho que era 10 em um. Vinha já com a fita. Cara, nossa, mano. Quando eu descobri o. Ó, não falando aqui, mas quando eu descobri o Sonic, mano, que tinha na fitinha do Mega Drive, nossa, aí era treta. O Júnior, meu irmão, ele gostava de futebol, sempre gostou, mas era treta. Eu e meu irmão, graças a Deus, minha irmã era muito nova, nossa, nem ligava pra videogame, mas eu e meu irmão era na treta, mano, pra jogar. E assim, Ah, e pra vocês que são novos aí, né, essa nova geração, cara, vocês não têm noção de como que era. Quando comprou o videogame, eu lembro que teve um tempo que os caras lançaram até que estragava a televisão. Nossa, cara. E pra gente falar pros nossos pais, convencer que não estraga a televisão, era um parto. até, assim, sabe o que eu imagino que pode ser essa história de estragar a televisão? Ah, Você lembra que para ligar o videogame a gente tinha que ligar no canal 4, né? sim, ou três, você tinha E, aquela chavinha que você mudava, assim. ou 3, isso. E as televisões antigas, pasmem, não tinha HDMI. Era na Não mesma tinha antena nem. de antena, né? Você Não tinha nem o cabo RCA, que é aquele amarelo, vermelho e branco, né? Mano, é isso mesmo. Ela só tinha uma entrada. Exato. E assim, e aí tinha tipo. Tinha cozinhos atrás, que aí tinha dois garfinhos Nossa, é verdade. que você conectava nesse parafusinho. Minha imagem travou. Agora voltou. Tinha dois garfinhos que você conectava no parafusinho. Aí o que que era? Você colocava o do videogame nos parafusinhos. E aí acho que você colocava o que vinha da antena Era uma no- caixinha. A caixinha na entrava o da caixinha. antena Isso, e da antena ela saia dois negocinhos. Aí você tinha que mudar aqui a chavinha. isso. Nossa, aquilo ali era horrível. E eu acho que assim, de você mudar, não sei o que lá, esses garfinhos devia quebrar. Nossa, Talvez. Talvez essa seja a história de que videogame estragava estraga a a televisão. televisão. Cara, e não é brincadeira. Aquele garfinho, eu não sei o que, que eles faziam com cabelo, porque era um negocinho fininho. E aquilo estourava direto e era uma fortuna. Ó, na época, acho que se não me engano, a última vez que a mãe pagou foi R$ 25. Gente, vocês falam hoje em dia, nossa, R$ 25. Cara, aquele tempo lá o salário mínimo era o quê? 300 conto. Não, não. Na década de 90, no começo do Plano Real, era menos. Era Chuta quanto mesmo. que era o salário mínimo Cara, agora não vou 93, lembrar. 94? Uns 200 conto, eu acho. Alguma coisa assim. Não. Eu acho que era 60 e tipo, quando começou o Plano Real, acho que subiu de 60 para 100. Nossa, Era mano. mais ou menos isso naquela época. Então vocês imagina, o salário mínimo era 100 conto. Você pagava tipo uns 25 conto naquele negocinho. Mano, eu lembro que tinha um negócio que a gente fazia que quando estourava os ganchinhos, a gente descascava e dava a voltinha e parafusava. Só que com o tempo aqueles cabelinhos que ficava lá, né, que era os negocinho de cobre, os fios de Isso. cobre, eles iam arrebentando. Aí, mano, tinha hora que a gente tinha que cortar a borrachinha pra abrir mais, pra poder fazer enganchar e ficar salvo lá. Era
Era um malabarismo que vocês não têm noção. Hoje em dia vocês têm um cabo HDMI que você só pluga, já funciona. A Já televisão tem era. 30 entradas de HDMI, você muda pelo controle qual que você quer. Aquele tempo É. era. E a gente teve. Eu não sei você, mas eu passei pela experiência de mudar o canal sem controle. Porque era na TV. Cara, eu também. Você tinha que tá, Tinha tá, uma. tá, tá, É, tá. tinha o que você apertava o botão e eu cheguei a ter uma televisão que você girava Nossa, o seletor de canal. desse daí eu acho que meus pais a gente não chegou a ter, tá? Se eu falar que a gente teve, eu vou estar mentindo aqui que a gente sempre teve televisão, a nossa televisão top era uma de 14, que era a televisão, a gente, né, era a televisão. E a gente tinha uma outra televisãozinha que a gente usava, às vezes, por exemplo, a gente tava fazendo alguma coisa, a gente tinha uma televisãozinha que era uma mini televisãozinha assim, devia ter esse quê? É menor que meu celular, o tamanho do meu celular assim, é um quadradinho bem assim, era um quadradinho assim, É preto e daquelas branco. que era televisão e rádio, que tinha uma É, antenona, isso. que o Era pessoal costumava trazer bastante do Paraguai. exatamente, era uma Ah, dessa. eu já vi. E a gente tinha uma dessa ali que era que a gente sobrevivia. Cara, imagina, hoje em dia, nego chora com um televisor de 32. Cara, a gente jogava numa de 14, um Sonic lá e dando um cambalhota, cara. E Pô, era, nossa, sensacional. é. E assim, e logo depois disso, o legal é que é o seguinte, como que são os videogames, né? A gente descobre, naquela época tinha muito, hoje não tem. O Rodrigo vai confirmar, mas tinha um negócio que assim, eu tinha o Mega Drive. Era uma tarefa obrigatória você descobrir quem tinha pra você trocar fita. Sim. Emprestar e jogar, cara, era. E não tinha save. Os saves nossos eram um negócio password que eles davam lá que você digitava lá pra estar onde você É. começava. Sim, assim, nessa época, o jeito de você jogar, assim, ter uma variedade maior de jogos pra você jogar, ou você descobrir alguém que tivesse o mesmo videogame pra Exato. emprestar, ou alugar. Ah, É, locadora, ô saudade. sim, eu lembro que nessa época, toda sexta-feira, eu ficava esperando, assim, ansioso, o Beto, é um dos meus irmãos mais velhos, né? Chegar do trabalho, porque ele teria passado na locadora, tipo assim, ele teria trabalhado durante o dia, ido pra escola, que ele devia estar no ensino médio, assim, à noite. E aí, tipo, entre o trabalho e a escola, ia ter passado numa locadora pra alugar algumas fitas. E aí eu ficava esperando, sabe, pra saber quais Ah, eram as fitas da vez. gente, e era um negócio tão legal. Cara, olha como que era a loucura, né? A locadora ela tinha vídeo, filme, mas tinha uma parte só pra videogame. E era uma briga porque, vou dar um exemplo que acontecia. A locadora muitas vezes ela tinha um exemplar ou dois no máximo do jogo. Aí, por exemplo, você quer jogar um MK, Mortal Kombat, certo? Cara, tinha lá. Se o cara chegou primeiro e alugou, mano, você ia ter que procurar outro jogo. Você não ia ter É, aquele jogo para jogar. E o pessoal alugava de sexta por quê? Você pagava o dia. Aí o que acontecia? Você alugava na sexta para pagar no sábado. Só que do sábado pro domingo eles não cobravam. Então você ficava sexta, sábado e domingo. Aí você devolvia na segunda. Era, mano, era a melhor coisa que tinha. Você alugava na sim. sexta-feira, você pagava a diária lá, você pega na sexta e devolve na segunda. E você tinha esses dias para você zerar o jogo. Se você não zerou, você tem que alugar na outra semana. Sim, E, exatamente. E assim, o bom é que você ia descobrindo vários jogos. Tipo, você alugava muito jogo merda. Eu nossa, lembro de alguns jogos que era zoado, assim, que eu joguei nessa época, que eu aluguei um pouco depois, né? Porque, assim, nessa época eu era criança, eu não alugava muito. Quando eu fiquei um pouco mais velho, pude ter minha própria conta na locadora, eu passei a alugar. Mas assim, eu lembro que já teve vários jogos ruins que eu aluguei, meu irmão alugou também. Você ia descobrindo, sabe? qual era o Tipo, jogo bom? e não tinha internet, sabe? Pra você Nossa, pesquisar. cara. Esse jogo é O bom? máximo que a gente tinha naquela época eram revistas que saíam e a gente tinha que. Essa caneca é sensacional, velho. Mostra aí pro pessoal aí. O máximo que a gente tinha eram as revistas, que também não eram baratas,
que você comprava que falava, mas cara, era uma informação tão superficial do jogo que tinha jogo que chegava a dar raiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um jogo que eu, primeira vez, peguei, né, alugado, que a gente pegou, foi Ear Toldin. Ear, não sei. Cara, era um jogo que eu achei, nossa, eu joguei do caramba, eu nem conhecia. Foi lá, não tinha o jogo que a gente queria, a gente olhou e falou, putz, olha o jogo aqui e tal, peguei. Legal. Cara, aí eu dei uma olhada nos reviews, mano, era review dos caras falando, por exemplo, o cara chegava lá, gráfico, não sei o que lá, 2, outro, 7, outro, 9. Tá, mas não se falava nada do jogo. Aí tinha umas dicas de fase. Essa fase você pula pra cá, óbvio, é igual você jogar Mario. Você É, tem que pular no casco da tartaruga. Gente, era bem assim. Você chegava assim, no Mario, que você pule no casco da tartaruga e usa a parte B pra segurar o casco e jogar ele longe. Eram as dicas assim. Não era um negócio que nem hoje você vê um vídeo do cara jogando, o cara fazendo, o cara acontecendo. Era bem superficial mesmo. assim, é, eram uns critérios meio aleatórios assim que Eram as os revistas critérios usavam bosta, vai, vamos falar, para eram avaliar. bosta. Tipo assim, a revista tinha gráfico, som, Som. replay, jogabilidade, e esses até são justos, mas sei lá, tinha coisa meio absurda que os caras colocavam pra compor a nota. É que eu não vou lembrar nada específico agora. Cara, e era um negócio que Mas, pra mim era chato, porque assim, beleza, gráfico, 8. 8 do quê? Comparativo com o quê? Os caras só dava 8. Aí você ficava, tá, e aí? Mas eu quero saber do jogo, é legal, não? E era tipo assim, eu ah, não sei se era um pessoal que não, sei lá, o pessoal não manjava de jogo ou não jogava, mas pra mim eram umas críticas falando do jogo bem bosta mesmo. Você pegava o jogo que não sei se era comprado, mas você pegava às vezes um jogo que os caras é, louvava lá dentro, você ia jogar o jogo e você falava, nossa, que bosta, sabe? Tem tanto jogo melhor aqui, os caras é. elogiando esse jogo, sério? E assim, é engraçado que assim, a gente era bem novo mesmo nessa época, a gente era criança. É. E se a gente for. Tem alguns jogos que eu tinha. Que eu gostava bastante, assim, na época. E aí, e, assim, quando você vai ver. Assim, depois de grande, eu fui procurar na internet e tudo. Sabe, o pessoal fala, sabe, caga pra que lixo. Eu lembro É, que mano. eu e o Renan, né? O Renan, é meu irmão mais novo, tinha um jogo que a gente. Era nesse esquema de pegar emprestado, de Mega Drive. Se eu não me engano, chama Slime World. Era um jogo que você, tipo, tava num. Eu acho que era um esgoto, alguma coisa Que assim, você ia tipo. devorando as coisas. Não, dois carinha que, tipo, eles tinham umas armas, acho que é de água. Ah, então tá. E aí você ia passando de fase, você ia Você matava explorando. zumbi? Não. Ah, tá. Eu já ia falar que era Tinha, o. era meio de esgoto. O cenário era, assim, lembrava um esgoto, e seu personagem ia se sujando. Assim, do jeito que eu tô falando agora, parece que é um jogo até, assim, muito interessante. Sim. E muito melhor do que realmente devia ser. Mas na época era bem legal. E aí, tipo, seu personagem ia sujando. Aí, quando você tava jogando de dois, você, tipo, podia limpar o seu companheiro, entendeu? Ah, entendi. Ah, Dava um banho e nele. assim, era bem legal de jogar. Eu lembro que, assim, eu tenho boas memórias de jogar esse jogo. Eu não tive a coragem, sabe, de procurar esse jogo hoje em dia. E nem procure, cara. Uma dica É, para quem é mais antigo que nem a gente e tem um jogo que, esse jogo marcou, cara, deixa na sua infância marcado, não vai procurar jogar o jogo. Eu tive algumas desilusões de parar, eu falo, nossa, eu gostava disso daqui. E, mano, hoje em dia sim, então, assim, eu lembro de jogos, assim, que eu achava muito bons, assim, do Nintendinho, do Mega Drive, Super Nintendo, que, assim, eu fui ver hoje em dia, você sabe o Angry Video Game Nerd? não conheço. Ele tem um canal que ele fala sobre jogos ruins, assim, jogos antigos e ruins, né, no YouTube.
É, e assim, vários jogos que eu gostava e achava muito bons, tipo, tá lá. E aí vendo, você fala, caralho, Que jogo realmente era bosta. ruim. Tipo assim, às vezes eu achava, não, eu não sou eu não sou muito bom, não tô jogando direito. Mas não. Tipo, o level design do jogo era uma Era uma merda, bosta. tipo, não era muito pensado e eu achava que eu era ruim, sabe? Ou às vezes o jogo, eu achava que o jogo era legal porque tinha um gráfico bonito, mas a jogabilidade não era tão legal. Ó, um jogo aqui, Então, rapidão, um jogo que eu vou falar que é nessa pegada. Gente, quem gosta, gosta, não tô aqui, é uma experiência minha, mas um jogo que eu gostava, que eu achava, tipo assim, legal, né? Que eu falava, putz, legal, que outro dia eu fui pegar, foi uma desilusão pra mim, foi o Pitfall, o primeiro. Nossa, eu achava o jogo, mano, do caramba tal. Eu fui jogar, eu falei, nossa, mano, eu não sei se é que a gente se acostuma com o gráfico, não. Mas eu fui jogar, eu falei, mano, não, nossa, o primeiro, os outros tal. O de Mega Drive também era legalzinho, tá? Mega, Nintendo não lembro. É legal, mas eu fui jogar o Pitfall. Nossa, era um negócio tão bugado assim, tipo, de pegar a cordinha do negócio que eu falei, mano, não era isso que eu tinha na cabeça. Pra mim era uma é. aventura que, tipo, eu falava, opa, você jogava, você, nossa, tá. Hoje em dia eu olhei e falei, não era uma coisa que me agradava. Então, sei lá, parece que na nossa memória. Eu digo, talvez nem tanto na minha, porque mais do jeito que você descreveu aí. O Pitfall talvez parecesse um Uncharted. O que Exato, seria. pra mim era um negócio, putz, você vinha, aí o cara tinha um escorpião, aí tinha um crocodilo, e tinha uma fase que você tinha que pular na boca do crocodilo, e você, nossa, eu fui jogar o negócio, eu olhei e falei, mano, eu gostava disso, velho. E tipo, se você tem algum jogo que você goste, fique na memória, não queira relembrar, não queira ir jogar, porque Sim. muitos jogos vocês vão ter uma desilusão bem feia nessa questão aí de jogar. Mas assim, sabe uma coisa que eu acho que a gente tinha hoje, que nem ninguém mais tem, cara? Que é você sentar para jogar com os amigos. Antigamente, É. você pegava um jogo, a tela tinha jogo que a tela dividia em quatro. Vocês imaginem aí, na casa de vocês tinham uma televisão de 14 polegadas que você dividia em quatro. Então cada um ficava com menos de um tablet, menos que de um celular, uma telinha minúscula É. para jogar. E cara, era uma diversão que a gente tinha que nossa, hoje eu não vejo mais. Você tem um online e tal, mas meu, a melhor coisa que tem é você sentar com seus amigos no momento e se divertir jogando. Sabe? Uma coisa que hoje eu percebo que não tem muito. A não ser que você jogue futebol, mas até então. Assim, que sei lá, a pandemia aconteceu, né? Mas de uns tempos pra cá, eu tive notando que até tem alguns jogos que são meio que voltados pra isso, até antes, sabe, de 2020 e tudo. E uma coisa também é que a gente tem tido cada vez menos tempo, né? É, isso é verdade. Ah, então, porque assim, é, nessa nessa época que a gente jogava junto, a gente fazia o quê? A gente ia pra escola, ah, Era, e aí era. chegava, e aí tipo a gente ia jogar RPG ou jogar videogame. Exatamente. Depois, depois fazia a lição e as obrigações. Acho que era só isso, né? Que a gente não tinha mais o que fazer. Então, e aí, tipo, e talvez hoje em dia, você casado, assim, eu já fui casado também, agora eu não sou mais, e tipo, mas cada um tem seus compromissos e tem suas contas para pagar, e acaba que às vezes não dá para conciliar. E eu acho que até assim, esse podcast aqui que a gente tá gravando é um jeito de reviver um pouco isso. É. Essa coisa de estar junto e sabe, tipo, nem que seja só conversar, fazer alguma coisa e também remotamente, né? Cada um na sua casa, fazer alguma coisa assim juntos.
Você que tem a oportunidade, cara, joguem junto, façam alguma coisa junto, que vocês vão ver que até a coisa mais besta, assim, o jogo mais chato, você pode estar jogando, sei lá, Mineirinhos lá, aquele jogo lá que o pessoal criticou lá. Cara, se você jogar com seus amigos, zoando, brincando, vocês vão ver que o jogo se torna divertidíssimo. Tanto que assim, os videogames que a gente tem, pelo menos eu vou falar por mim, assim, um dos videogames que eu mais tenho carinho de lembrar de jogar com os amigos é o Play 1 e o Nintendo 64, que foram os videogames que a gente se juntava para jogar. Cara, Smash Bros, Mario Kart, era Sim. sabe, eram os videogames que a gente tinha que ter quatro controles pra gente É. brincar. E, e assim, eu nunca tive um Nintendo 64. Eu já tive com um Nintendo 64 na minha casa, emprestado de amigo, tudo. Mas assim, a gente sempre acabou jogando os multiplayers. O David, né, seu primo, tinha o 64. Então a gente jogava Conkers, o multiplayer, 007, Mario Kart. Eu acho que esses eram os três principais assim que a gente jogava do 64. Sim. Ah, Era porque, na e verdade, e o Smash Bros. Smash Bros. A gente jogava Esse bastante. dava treta. E ah, muita treta. E, e assim, tinha esse negócio, sabe, de você estar junto, jogar todo mundo, tipo, sei lá, a gente era novo, a gente parava e, sabe, e é engraçado, né, pensar em como, o quão naturalmente as coisas aconteciam, porque hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, inclusive, por exemplo, gravar, igual a gente tá gravando aqui hoje, a gente tem que combinar, a gente tem Era que agendar, cara. Você tem que agendar, planejar. tipo assim, naquela época, às vezes eu tava sem fazer nada em casa. É, Aí, tipo, aí eu escutava, porque eu acho que nem campainha tinha na minha casa nessa época. Eu escutava, ô não. Digão! Aí eu ia É, ver, tava o David lá. Aí, tipo, depois de um tempo, ô Digão! Aí tava você, ou o Diego. é. E, tipo, e aí a gente se juntava lá em casa, tipo, o David trazia o videogame, ou até uns anos mais tarde, tipo, eu tava com o meu computador lá e eu tinha instalado o emulador de Nintendo 64, e quatro, e aí a gente ia correr atrás de controle. E Nossa, é assim, mesmo. quando era o 64, o David, sei lá, tinha uns dois controles, eu tinha um que era de algum primo meu, ou emprestado de algum amigo, e aí tinha que pedir controle pra algum vizinho que tinha 64. Aí o cara falava, mas eu te empresto. Normalmente era, acho que era os primos do Felipe, do Edinaldo. Isso, Eu acho tinha que os era primos do dele. Felipe e tinha o Altair. Você, Era alguma coisa assim, era alguma a coisa assim. gente, eu lembro que a gente pedia bastante pro Altair e o controle dele não era muito bom. Ah, O cara. analógico tava muito frouxo, o do 64. É, eu lembro que uma vez eu ganhei meio que um campeonato, que a gente fazia uns campeonatos de Mario Kart, que a gente, tipo assim, se você no 64, se você jogava Mario Kart com quatro jogadores, você não tinha como entrar no campeonato. Você fazia corridas individuais. Sim. E a gente ia anotando num papel, tipo, a pontuação, tudo, sei lá, fazia umas 8, 10, 12 corridas. E quem tivesse com mais pontos no final ganhava. Eu lembro. Anotava no caderninho. Eu lembro que uma vez, tal qual o Ayrton Senna, eu ganhei com o pior equipamento, com controle ruim. Assim, não que sabe, na Fórmula 1 hoje em dia ou em qualquer época, assim, é fácil, é uma coisa corriqueira um piloto bom ganhar com qualquer equipamento, né? Mas isso é conversa de fã de Fórmula 1. Teremos um Ah, podcast sobre isso também. tomara, que aí eu tenho, assim, eu tenho muita coisa pra falar, não como especialista, porque nem de longe eu sou, mas como fã e alguém que é apaixonado. Inclusive, eu não gostava de Fórmula 1 por causa de videogame. Mas por que você não gostava? Você não gostou dos jogos? Era algo assim?
Eu nunca te falei a história de como eu comecei a assistir Fórmula 1. Não, cara, acho que se você falou, não me recordo. Então, eu. Igual eu falei no começo do programa, eu tenho 5 irmãos. Eu sou o quinto, né, de 6 filhos. E quando você tem irmãos mais velhos que são donos de videogame, eles não deixam muito você jogar. Exatamente. Tipo, assim, e tipo, às vezes é coisa, sabe, é aquela crueldade de irmão mais velho mesmo, sabe? Eles saíam pra jogar bola, Eu não diria nem escondiam o crueldade, eu videogame. diria que era tipo sacanagem, meu. Era só pra dar uma sacaneada. Sacanagem, é. É. É tipo assim, é aquelas coisas que você tem uma sobrinha agora que é bem jovem ainda. Mas assim, meu sobrinho, eu já tenho um sobrinho maior de idade. É aquelas coisas que se, se assim, eu gosto de pensar que eu sou o tio legal. É aquelas coisas que se eu fizesse a mesma coisa que os pais deles fizeram comigo, eu não ia ser o tio legal. Eu ia ser o tio babaca. Então, assim, eles Verdade. escondiam o videogame quando eles saíam, sei lá, pra O jogar controle bola, sumia. escondia controle. Tipo, eles não facilitavam. Assim, Sim. não era fácil. E, assim, quando eu podia jogar videogame? Quando eles não Quando, estavam. assim, quando eles não estavam ou quando eles estavam dormindo. Ah, Então, nessa verdade. época, assim, eu lembro muito bem que era a época de Super Nintendo, que tinha, assim, que em casa tinha um Super Nintendo e um Mega Drive. E assim, não, a gente não era rico. Aqui, sabe, meus irmãos, sabe, 6 filhos, boa parte deles trabalhava, então juntava e É, comprava videogame. era com o videogame É, compartilhado. Eu e minha família, eu e meu isso. irmão fizemos isso já também. Aí, tipo, o que que eu fazia pra jogar? Assim, criança, dormia 9 horas da noite, 10, porque era o meu horário normal de dormir. E eu acordava muito cedo, às vezes 4, 4h30, 5 horas. E aí eu acordava, e assim, normalmente, sabe, antes de, sabe, poder jogar videogame, de ter os videogames, eu voltava a dormir, mas nessa época eu acordava, ia pra sala, tipo, na ponta dos pés, Pra pra não acordar nenhum dos ninguém. meus irmãos e nem meus pais escutarem, Deixava a televisão no mudo. deixava no mudo, e aos finais de semana eu fazia isso. Sim. Porque meio de semana, né, tinha escola, tudo. E aí eu jogava videogame. Era o Tipo, horário que dava, né? pegava os jogos que meus irmãos alugavam e jogava. E aí, tipo, até que horas eu jogava? Eu jogava até a hora que meus irmãos acordavam pra ver um tal de, talvez você tenha ouvido falar sobre ele, um tal de Ayrton Senna correr. Ah, cara, eu vi assim de leve, assim. Diziam que ele era muito bom, mas. Não... Então, aí quando o pessoal acordava pra ver a Fórmula 1, eu tinha que parar de jogar videogame. Eu não gostava de parar de jogar videogame pro pessoal assistir Você Fórmula pegou 1, e aí mesmo, pô. Estão tirando a minha hora de gameplay aqui. é, eu lá fazendo meu gameplay lá, É, ultra hardcore lá, né? é, Mandando ver dos três acordava lá, botões que tinha. é, nem tinha internet, mas eu acordava. E aí galera, vou jogar aqui um Sonic Blast Man de Super Nintendo. Cara, E, e aí assim, e aí eu não gostava, sabe, de Fórmula 1, porque é a hora que eu parava de jogar videogame. cara, e Só que é quem diria, isso. hein? Só que isso foi até. E assim, eu não lembro o dia exato, mas eu lembro a ocasião. Em 1993, o Grande Prêmio da Europa, que foi no circuito de Donington, que foi a única corrida de Fórmula 1, se eu não me engano, que teve lá, ah, caiu num dia de Páscoa, tava chovendo. Na hora que meus irmãos acordaram pra assistir a corrida, eu parei de jogar videogame, eu não tinha muita coisa que fazer, porque tava chovendo, eu não podia sair pra brincar na rua. Aí você falou, vou E aí eu sentar aqui e falei, vou assistir isso não, daí. ficar aqui, comer um ovo de Páscoa que a minha madrinha tinha me dado. E aí eu fiquei lá comendo ovo de Páscoa. E, meu, tipo assim, foi uma das. Essa corrida
assim, pra quem lembra um pouco mais assim da Fórmula 1, foi uma corrida que o pessoal fala que foi assim uma das melhores primeiras voltas que um piloto fez. O Senna largou em quarto, caiu para quinto, só que no final da primeira volta ele já tinha passado todo mundo e estava em primeiro. Caramba. É, tipo, foi uma corrida que chovia, aí parava de chover, aí o pessoal parava no box, pneu de chuva, pneu de pista seca. E aí o Senna teve uma hora que começou a chover, ele falou, ah, nem vou parar no box, eu vou continuar com o pneu de pista seca na chuva. Ele Eu era. posso estar errado, assim, porque eu tô puxando de memória. Mas talvez ele tenha dado uma volta em todo mundo, até no segundo lugar. Cara, E aí é. nesse dia eu falei, esse negócio Interessante. de Fórmula 1 parece bem interessante, né? E assim, sabe, tipo, e eu tava vendo que todo brasileiro gosta de ver, tipo, um brasileiro competindo no esporte e ganhando. Cara, isso é fato. O E assim, e aí eu passei a assistir depois disso. Obviamente, com o tempo, assim, ele morreu no ano seguinte, noventa e infelizmente, o quatro né, Senna, que né? ele morreu. 94. Só que assim, eu passei a gostar do esporte. No começo foi pra ver o Senna, o Rubinho também, eu acompanhei depois que o Senna morreu, e assim, e saindo totalmente da pauta, o Rubinho não é esse piloto ruim que Olha, o isso pessoal. eu vou falar trazendo pros games. Cara, você pega um jogo de Fórmula 1 e você coloca o Rubinho, eu não sei se os caras tiveram preconceito e tal, mas cara, ele não é um péssimo corredor. Ele é um Não, cara é que que. assim, sabe, você tá. E a gente tá desvirtuando do assunto aí. Bom, mas enfim. Assim, tipo, sabe, você pega um Ayrton Senna, um Nelson Piquet, um Fittipaldi, que, sabe, foram pilotos que foram campeões, tudo. E você coloca esse peso, sabe, no único brasileiro que tá na Fórmula 1, tipo, pode ser que ele não, sei lá, isso é meio controverso, mas, tipo, pode ser que ele não seja tão habilidoso quanto um Senna. Pode, mas, meu, o cara é bom. Ele ficou 20 anos quase na Cara, Fórmula 1. Ninguém fica 20 anos ele à não tá toa. na Fórmula 1 à toa. Já começa por aí. Ninguém tá correndo no carro de Fórmula 1 se não fosse um piloto. Assim, não, assim, até tem, sabe? Tem os pilotos que pagam e, tipo, eles estão lá porque eles estão dando dinheiro, mas eles não ficam. Quando Sim. o dinheiro acaba, tudo, eles não ficam. O Rubinho, assim, eu não. Eu era muito novo na década de 90. Eu não sei se ele foi um piloto pagante, mas eu acredito que não. Mas, sabe, ele nunca foi um piloto pagante, ele nunca precisou pagar pra estar lá. Ele tava lá porque ele era bom. Bom, enfim. Eu continuei assistindo a Fórmula 1 depois que ela morreu por causa do Rubinho. E porque eu queria ver um brasileiro ganhar de novo, mas eventualmente eu fui é, gostando e tendo amor pelo esporte. Tanto que assim, você E gostou aí, tanto que, cara, você baixa até simulador pra jogar hoje, né? Primeiro sim, simulador mais ou menos que eu joguei assim, porque assim, antigamente os simuladores que você tinha de videogame era que ou era um carrinho que você vê de cima, ou era um negócio totalmente grotesco. Aí depois que veio os legais assim que você podia jogar que trazia alguma coisa, porque antigamente era horrível. E eu lembro que eu joguei a primeira vez que a gente até brincou, eu falei, ô Digão, bota aí que eu vou dar umas voltas em você. E eu achando que, eu falei, mano, jogo de. Cara, olha, é totalmente diferente você jogar um Need for Speed, jogar um Gran Turismo, que ainda eu jogava muito, que era um simulador, e você ir pra uma Fórmula 1. Cara, é outro universo. Eu jogava muito Gran Turismo, eu lembro até hoje quando você me chamou, falou, antes, vamos jogar lá tal. Eu falei, ah, demorou. Aí eu jogava muito Gran Turismo. Eu falei, mano, vou dar umas 3 voltas no Digão aqui. Tô no Gran Turismo, já tirei a carta S aqui e tal. Cara, aí eu cheguei pra jogar. Mano, quem disse que eu conseguia de segurar aquele carro lá? Era. é, então, tipo, o Gran Turismo assim, é mais voltado pra simulação, o Need for Speed é bem arcade Arcade. mesmo. E, e sabe, tipo, o legal também é isso, tipo, tem toda essa variedade, né? Cara, é uma coisa que eu É, acho que o videogame ele traz mundos, universos e coisas que
é ilimitado. Você pode jogar um jogo de corrida só para diversão, um arcade total, que é só para você bater o carro, ou sei lá, destruir uma cidade, ao ponto de você realmente estar dentro de um cockpit pilotando um carro que é a mesma sensação que você dirigir de verdade. Eu até comentei com o Rodrigo que esses tempos atrás, eu fui jogar um simulador tal. O cara tinha um volante, o cara tinha um cockpit. Cara, na hora que eu sentei, que eu comecei a jogar, eu falei: caramba, você sentiu o carro. Cara, a gente jogou Dirt. Eu sentia o carro deslizar, sabe? Quando o carro perde a traseira, assim, você sentia o carro deslizar e colar no chão. Eu lembro que tinha uma parte assim que a gente pulava um carro que o volante ficava mole, porque não tinha mais contato. Na hora que ele caía, você sentiu o impacto. Nossa! Eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, se eu tivesse dinheiro, eu tinha acabado com a nossa reserva agora. A gente não tivesse. Mano, eu juro assim que eu olhei assim pro meu caixa e falei, é que não dava o dinheiro, eu ia precisar de um pouco mais. Mas olha, ia ser um negócio que ia torrar o nosso fundo de reserva aí fácil, mano, esses brinquedos, cara. Eu achei Porra. sensacional. Eu fui jogar Fórmula 1, cara. Que delícia que tem, que delícia que é. Só que assim, né? Infelizmente a gente sabe que ultimamente está muito difícil você adquirir qualquer tipo de coisa relacionada ao videogame. Tá ficando tudo muito caro. Qualquer tipo de eletrônico ultimamente, né? Mas, bom, vamos esperar que melhore, né? A gente tem que esperar que as pessoas que governam o país, assim, nos ajudem, tomem algumas decisões, não falando de política, mas assim, a gente sabe que eletrônico precisa vir de fora, a gente precisa de. Cara, o mercado brasileiro de game é gigantesco, então a gente precisa de uma coisa que nos ajude, né? Sim. Você falou uma coisa que me lembrou de dar uma recomendação. Tipo, esse negócio de eletrônico. Tem um podcast muito bom que chama Primeiro Contato, que ele conta como é que é. Ele conta a história dos computadores no Brasil. Nossa, que E, legal. e também do videogame. Uh, e dos videogames, porque você lembra, Anderson, que tipo tinha o Dynavision, Phantom System, tinha outros que todos eles rodavam jogos de NES, né? Tudo era a mesma coisa, só a carcaça que Isso. mudava. E esses eram videogames brasileiros que eles eram clones do NES, porque aqui no Brasil tinha uma lei de reserva de mercado Sim. que essa lei, tipo assim, para desenvolver a indústria nacional de eletrônicos, não podia importar nada eletrônico de fora, seja computador, videogame. Então a gente tinha os clones, tinha clones de computadores e de videogames. Sim, sim. Assim, então assim, tem esse podcast que chama Primeiro Contato, se você quiser ouvir de uma maneira mais aprofundada, vai lá. Mas tipo, era uma coisa doida, tipo, imagina assim, hoje em dia, sei lá, a Tectoy nem tanto porque eles traziam legalmente as coisas da SEGA, mas Mas vamos eles davam só, uma ajeitada aqui, né? sei lá, deixa eu ver aqui, sei lá, uma empresa de tecnologia, a Positivo. Sim. Vamos dizer que a Positivo lança um PlayStation 5 clonado, tipo, era Era assim o naquela época. Positivo Game 5. O Era um negócio assim. Positivo 5, É. tipo, naquela época assim. Cara, e era uma loucura, né? E Sim. eram os mesmos jogos, as mesmas coisas. Só que eu tenho que tirar o chapéu, porque assim, existem esses podcasts, para quem é mais. Quem gosta, a gente sabe que as empresas do Brasil aqui, cara, a gente tem pessoas aqui geniais. Tanto que assim, muitos videogames vinham para fora, os caras chegavam aqui, faziam acontecer e não faziam de qualquer jeito. É, eles faziam o videogame funcionar legal. Não era um negócio tipo funcionava de qualquer jeito. O negócio funcionava da hora. Você jogava o jogo mesmo, não Sim, era? então, era o videogame da época, sabe? O videogame que existia mesmo na época, que funcionava. E, assim, os jogos, você colocava um cartucho de Nintendinho, ele Rodava. rodava ali bonitão. Sim, sim, cara. É um negócio que a gente não vê hoje, né? É, A gente precisaria. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, mais pra frente, os videogames que virão,
A gente sabe que vai ser as indústrias que já tem, Sony, Nintendo, Microsoft, a gente sabe que vai ser essas. Mas eu acho que assim, eu sou esperançoso de que venham outras marcas, cara. Eu sempre curti esse negócio de ter vários videogames assim competindo, até porque quando compete, você torna o negócio mais fácil de ser adquirido, né? Uma coisa é Sim. você ter, por exemplo, um videogame só dominando tudo e outra é você ter 10 brigando pelo mercado. Quanto mais, melhor pra gente. Concorrência é É, sempre assim, bem-vinda. pra mim, ou é isso ou é aquele negócio, tipo, lança tudo em todos os lugares. Até, tipo, sabe? Até pra ser igual o serviço que a Microsoft quer lançar, que é o xCloud, se eu não me engano, que É, você joga por streaming, né? Assim, sabe, aqui no Brasil a gente não tem a melhor internet do mundo, mas eventualmente vai melhorando tudo. Então imagina assim, você não precisar do hardware e só ter uma assinatura para poder cara, jogar os eu, jogos. eu vou ser sincero, eu vi os testes desses jogos, desses videogames. Não funciona legal ainda, porque conexão de internet, dessas coisas, tá mudando muitas coisas, mas eu espero sim, até porque, cara, vamos ser sinceros, eu imagina você pagar como se fosse uma Netflix e poder jogar um PS5. Cara, Sim. aqui no nosso país aqui, mano, ia ser acessível o jogo pra muita gente, entendeu? Esse é um Assim, negócio. o- assim, a gente vê o pessoal falando, não funciona, a internet aqui não é boa ainda, não funciona muito bem, e realmente não. É, Mas assim, sabe, o tempo vai passar, as coisas evoluem. Nós dois, a gente trabalha com tecnologia. sim. Assim, e a gente tá e a gente tá falando do passado, a gente tá falando dos anos 80, 90, começo dos anos 2000. Se, sei lá, na época que eu tinha um Super Nintendo, na época que você tinha seu Mega Drive, se alguém chegasse com isso aqui, ó, pra você e falasse: "Ô Anderson, daqui 20, 30 anos você vai ter um aparelhinho aqui, ó, Vai que jogar. tudo aqui nessa tela, ó, você vai poder, tipo, fazer uma chamada de vídeo." Porque nessa época, chamada de vídeo era coisa do futuro. Quando a gente É, assistia mano. Simpsons, série que queria mostrar o futuro, as pessoas falavam por vídeo. É, Você vai era um poder fazer negócio. chamada. E olha a gente aqui agora, coisa mais natural. Cara, eu lembro do episódio dos Simpsons, rapidão, que a Liz ia falar com o Bart, ela pegava uma televisão de vídeo e conversava com ele e o pessoal, nossa, futuro! E hoje em dia, É, cara, é isso aqui, ó. isso é normal. E tipo assim, então, assim, sabe, no começo dos anos 2000 até, o pessoal fala, você vai ter uma. Começo dos anos 2000, eu, eu tinha um MP3 player. Eu não tinha uma câmera, minha família tinha uma câmera, que era da família. A gente tinha, sabe, videocassete, talvez estivesse indo pro DVD. ah, Tinha um aparelho de som em casa. Tipo assim, tinha coisas Um pra monte de fazer. tralha. Cada coisa que você quisesse fazer, tipo, precisava de uma coisa específica. Exato. E hoje em dia, tudo isso você pode fazer com um aparelho que é mais potente que o meu computador da época no seu bolso. Cara, o que você tem hoje aqui, ó, esses celulares, cara, é mais potente do que o computador que levou o homem à lua a primeira vez. Vocês têm noção? Sim. Então, assim, daqui a alguns anos, a gente, assim, talvez eu esteja sendo otimista, mas eu acredito que a gente vai ter, sabe, a tecnologia ou até a qualidade da conexão de internet para rodar esses jogos assim por streaming e jogar. E aí é bom que você não vai precisar, sabe, ter um computador de R$ 10.000 ou um Sim. console de R$ 5.000 para jogar. Tipo, você liga a sua Smart TV, tem um aplicativo lá Xbox e você tá logado na sua conta e joga. Cara, e é um negócio que assim, eu acho sensacional porque, ó, vamos lá. Quando eu vi a primeira vez eu achei do caramba, porque eu falei, cara, a pessoa pode assinar, por exemplo, a pessoa assina um pacote. Vamos falar Microsoft aqui, Microsoft patrocina nós, tá? Nós gostamos muito de você. Mas assim, Nunca falei mal. nunca falei mal. Assim, né? Se você viu a gente falando mal aí, não foi nós, foi um clone nosso. Então assim, é,
você tem os jogos que ela libera, por exemplo, você assinou, você tem aquele pacote de jogos, sabe? Ah, você quer jogar tal jogo. Cara, eu não acho nada contra, eu não seria nada contra você comprar o jogo e você ter o jogo. Você comprar, saca? Ah, lançou o Red Dead 2. Pô, mano, eu pago a plataforma pra me poder jogar. Eu quero ter o jogo, vou comprar o jogo na minha conta. Eu acho isso super justo, entendeu? Eu também não acho que os caras deveriam liberar, tipo, ah, lançou um jogo, já tá lá pra você jogar de graça, porque você paga mensalidade. Claro que deveriam ter jogos que eles deveriam lançar assim, por exemplo, liberar como se fosse uma Plus da PSN, algo assim. Mas eu acho super válido você ter como se fosse até uma Steam, saca? Você poder ter seus jogos, alguma coisa assim. Mas você poder jogar assim, tem que comprar o videogame de R$ 10.000. Porque senão você tem que comprar Sim. o videogame, você tem que comprar o computador e depois comprar o jogo. Então, cara, por que não comprar só o jogo e ter uma assinatura mensal aí? Sim, então, eu acho que assim, a tendência é as coisas se encaminharem para isso. Eu torço para isso, inclusive. Nossa, seria muito bom ter só uma assinatura ou ter só que comprar os jogos, sabe? Sim, sim, ia E, ser e um muito. controle, sabe? Ou uma quantidade de controles Ah, sei cada um lá, para teria o jogar. seu, entendeu? Isso é diferente. Cada um tem o seu, Tipo, aí o cara vai na sua casa, leva o controle dele e. Exatamente. Exatamente. Até porque, vamos ser sinceros, por exemplo, hoje eu tô sem videogame, certo? Por causa da mudança tal. Eu tenho que comprar um, óbvio, mas no tempo em que é possível se adquirir um. Mas, por exemplo, o Rodrigo tem um PS5. Ele vai jogar, aí tipo assim, ele vai chamar um amigo pra jogar. Cara, ele não vai ter condições, por mais que ele tenha um PS5, ele não vai ter condições de comprar quatro controles, entendeu? Não. Então é um absurdo. É muito mais barato, por exemplo, eu ter o meu controle e chegar lá pagar infinitamente mais barato, mas ter minha mensalidade, porque hoje, querendo ou não, antigamente a gente tinha locadora. Hoje a gente tem Netflix, Disney, Amazon, isso a gente paga e não sente. Por quê? Não é um preço que você. É um absurdo. É um preço que você paga, você fala, beleza, mas eu tenho todo esse catálogo de filmes na mão. Seria mais ou menos a mesma coisa. Eu teria meu controle. Uma coisa é você adquirir um controle, vamos chutar alto. Vamos falar, vou pagar, sei lá, R$ 800 no controle. Cara, você vai parcelar em 10 vezes de 80, mais, sei lá, 30 conto por mês de assinatura, 40 que seja, 50, vamos chutar 50. Mas você teria um puta de um videogame para você jogar com seus amigos, fazer o que você quiser, sem ter que ficar tendo que gastar só no videogame. Quanto que tá o PS5 hoje? 5 pau? Eu acho que agora com essa redução de impostos deve estar uns 4.300, Não, 4.400. 4 A mil, versão com disco. R$ 4.300. Cara, entendeu? Olha como que fica. Quem tem hoje, entendeu? Então Então, se torna uma num coisa país muito. que o salário mínimo é R$ 1.100. Exato, R$ 1.100. Então, assim, otimista sempre, vamos torcer É. para que as E coisas assim, melhorem. o videogame não é um hobby barato. E não Não, é. Então, assim, tipo, e nada parece tornar fácil pra manter esse hobby, né? sim, Mas assim, vão torcer, né? Que mais pra frente realmente, tipo, os jogos como um serviço seja uma coisa que fique cada vez mais comum. sim. Eu também acho que essa seria a solução para um futuro aí que tornaria muito mais viável. Claro que quando você tem um videogame é uma experiência muito melhor você ter um videogame, sabe? Quem tem condições de ter tem o videogame, mas para quem não tem as condições e quer jogar, acho que deveria ter um streaming. Eu acho louvável essa ideia deles. Sim. Gente, mas é isso, a gente vai ficando por aqui, com esperanças de que as coisas se tornem melhor. E se você gostou, se você concorda ou discorda de alguma coisa, conta pra gente aí também o que vocês tiveram, suas histórias, vão escrevendo aqui, dá um curtir, compartilhem com os amigos. E muito obrigado. Digão, tem as últimas palavrinhas pro pessoal aí? É mais isso que você falou mesmo. Tipo, fala aí o que você acha. Fala seu primeiro videogame. Fala como é que foi sua primeira experiência. A gente tá aqui pra conversar, pra falar, assim, falar nossa história e ouvir a de vocês. Sim, E criar exatamente. essa interação.
Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!